Qual foi o papel do presidente Jair Bolsonaro na criação desse grau de desconfiança da população? Porque nós estamos vendo que o grau de desconfiança continua. Agora, então, né, foi lançado o Programa Nacional de Imunização atualmente e está uma luta para fazer as pessoas levarem as crianças para receber as suas vacinas todas, né? Sua neta, que tem 4 anos, acho que foi vacinada contra tudo. As minhas 2 estão tomando todas as vacinas, né? Uma mais novinha, bebezinha, outra já. E eu fico feliz da vida cada vez que alguém em casa fala, hoje ela tomou a vacina contra tal coisa, hoje tomou a vacina. Só que nós estamos vendo o governo lutar aí, fazendo campanhas, porque vamos levar as crianças para vacinar, vamos aos postos de saúde, né? Qual foi o papel do governo anterior na criação de um jeito de encarar as coisas que levou a uma situação de agora? Então, isso é o que eu estava caracterizando como uma estratégia partidária, né? Uhum. Dentro de toda a complexidade partidária dessa política, desse grupo de perpetuação no poder, que era a sua estratégia, e que, obviamente, eu peguei a ditadura, né? E tinha uma expressão no final dela que era a distensão. Eu achava tão estranho distender o quê? Né? O que exatamente eles estão falando em relação à distensão? E a sociedade civil gritava anistia ampla e irrestrita. Ampla, geral e restrita. Você se lembra disso? Isso, me lembro muito bem. Acho que a nossa diferença não é tão grande assim. Eu acho que até sou mais velho do que você. Mas por que isso? Porque eu digo que nas áreas sociais, o outro lado dessa moeda tem uma visão um pouco mais humanista, né? Porque aqui não se trata de você partidarizar. Porque quando você está cuidando de pessoas, você não pergunta qual é o partido que ela vota. Isso não faz a menor diferença. Isso não faz sentido. E com o governo anterior, e eu inclusive disse isso quando aquele general, o chefe do almoxarifado, foi indicado para ser ministro, porque qual era a credencial dele? O chefe do almoxarifado. E aí me perguntaram, o que você acha de ter um general no ministério? Eu disse, olha, a prerrogativa de ser general ou não ser general não faz a menor diferença. O que precisa ter é competência. Obviamente, ele já era incompetente como general, ele continuou incompetente como ministro, não mudou nada. Então, Serra, que não era médico. José Serra? José Serra. Antes a gente falou de Pazuello. Sim. Era responsável pela logística do Exército e quando se tornou ministro mandou até vacina errada para lugares que não estavam destinados. Eu não vou esquecer nunca Manaus. Mandar vacina errada podia ser um erro pontual. Tá bom. Assim, obviamente eu não estou minimizando, é só para entender, porque eu acho que essas coisas menores não tira a responsabilidade, obviamente, mas a catástrofe manauara, aquilo é inconcebível. Aquilo não tem, na visão cristã, não tem perdão. Não. Nós estamos falando das mortes de milhares de pessoas no Amazonas, especialmente em Manaus, né? Sem assistência. Sem assistência, sem o oxigênio. Sem nada. Sem nada. Sem nada. Nem numa situação de guerra aquilo seria tolerável, né? Que era a especialidade do Exército, não é isso? Então, o ponto que eu vejo é que a gente, para reverter isso, por isso precisa diferenciar. O que é uma hesitação? O sujeito ter dúvida não tem nenhum problema. Dúvida, a gente responde às dúvidas. As pessoas não são obrigadas a saber, mas elas, se você instrumentaliza, né, com dados sólidos, ele vai mudar. Não tem problema. Eu tenho medo. Durante a pandemia de Covid, que a gente lidou muito com a questão da vacina, né?
especificamente, eu tenho alguns colegas, que eu não vou citar o nome deles aqui, porque eles não merecem sequer ser citados, mas alguns tribunais vão pegar eles ainda, que diziam que o número de pessoas que morreram por causa de ter recebido vacina era um número assustador. Ora, eu faço vigilância. O país tem uma estrutura que independe de governo, é uma estrutura de vigilância de eventos adversos que é muito sólida, que o governo anterior até tentou destruir. Mas a rede não deixa de destruir porque a rede é municipalizada, é SUS. Então, a gente procurava os dados, onde é que estavam os dados de mortalidade, porque morto não desaparece, Tramontina. Você não some com o corpo. Qualquer sujeito que chega em algum lugar, por exemplo, na cidade de São Paulo, ainda tem um sistema de verificação de óbitos, em que as unidades de saúde são obrigadas a fazer essas verificações de óbito. Você não solta um dado, não sei do que o sujeito morre, isso não existe. Então, onde estão essas pessoas que vocês estão dizendo que morrem de eventos adversos de vacina? Porque isso é muito grave. Não é grave só para... Esse é o negacionista, né? Porque ele tem o dado. O que ele faz? Ele falseia o dado para promover o terror na comunidade. É diferente do indivíduo que tem medo, que diz, mas e se eu tiver o evento adverso? E eu devolvia. Não existe nenhum produto que você coloque no seu corpo, nenhum, que seja incapaz de desencadear qualquer tipo de resposta, tanto benéfica quanto maléfica. Não existe esse produto, nem a sua mão. Então veja, se é uma resposta maléfica, no caso de vacina, por exemplo, isso obviamente vai ter que ser reportada. E aí você estratifica, né, os eventos que são os mais corriqueiros dos eventos que podem desencadear o óbito, que é o mais grave de todos. Só fazendo um parênteses, eu sou o único profissional auditado 2 vezes pelo FDA. Na minha carreira, eu fui auditado 2 vezes pelo FDA em ensaios clínicos, o que não é muito comum. Vamos lembrar que o FDA é o órgão americano de controle de alimentos e remédios. Alimentos e remédios, drogas, isso. Que é extremamente rígido. Né? Então, quando você vai apresentar um dado desse, você vai dizer quais são os eventos adversos mais comuns, a frequência com que eles ocorrem, que obviamente tem uma questão estatística envolvida nisso, que é que quando as amostras para os ensaios clínicos, os de vacina são maiores, mas os de remédio que são menores, até a fase 3, por exemplo, dos ensaios clínicos, às vezes você tem lá, aparece dor de cabeça no uso do remédio X em 2% da população. Você estudou em 10 mil sujeitos, quando você amplia essa amostra para 10 milhões, pode ser que apareça, porque daí o espectro populacional, que ainda que você tenha tomado o cuidado, obviamente, no ensaio menor, pode ser mais amplo do que aquilo inicialmente desenhado. Isso às vezes pode acontecer. É comum? Obviamente não. Para ensaio de vacina, a questão é a mesma. Só que não estava falando de dor no lugar da aplicação, o que você está tomando injeção é o quê? Spray? Não, é uma injeção, dói. E você faz inclusive a gradação da dor. Está falando de óbito. E ainda hoje, quando você entra na rede social, que hoje está até tóxica, né? Você encontra lá, estava fazendo exercício e morreu. Quando você vai olhar os dados, para aquela faixa etária, para aquele tipo de evento, não mudou absolutamente nada. Então, a relação causal entre receber uma vacina e ter esse desfecho não existe. Então, esse negacionista, que eu acho que a gente tem que fazer, a estratégia é um pouco mais incisiva, né? Primeiro, a vigilância diuturna sobre essa população, que dissemina essas informações, e tanto na esfera civil quanto na criminal. Não dá para lidar com isso. Porque o que ele está fazendo é matando um sujeito quando você tem produtos que aí não depende do livre-arbítrio do outro sujeito, que diz assim, não, eu
eu estou em dúvida. Não, ele não vai tomar porque está ali dizendo que mata, quando aquele produto de fato não mata. Uhum. Agora, ainda existem médicos que reafirmam que têm essa posição negacionista em relação à vacina? Porque durante a pandemia da Covid, nós vimos muitos, né? A maior parte se dedicava permanentemente aos esclarecimentos, à informação séria, consequente, relevante, né? E ao convencimento da população. Mas a gente tinha alguns que se apresentavam como médicos, a gente nunca sabia quem era ou quem não era. Muitos eram médicos mesmo. E colocavam em dúvida a vacina. E aí eu sempre acho que quando tem esse tipo de coisa, ou existe por trás um interesse político ou econômico. Ninguém faz nada de graça, ou ninguém assume uma atitude dessa publicamente se não tiver interesse político ou econômico. Você concorda comigo? Sim. E ainda existem esses médicos que continuam adotando esse tipo de posição negacionista em relação à vacina? Infelizmente, sim. Eu só colocaria um outro contingente de profissionais que não tem nenhuma formação sólida, médica sólida. Porque também tem isso nesse meio aí, tem os que têm interesse financeiro, tem o econômico, né? Tem os que têm interesse político e tem aqueles que não têm nenhuma formação, não sabe absolutamente nada de nada. Infelizmente, a gente tem uma grande expansão de escolas médicas e muitas sequer têm estruturas para manter esses cursos. Então, esse é um problema e a gente não tem, exceto os conselhos regionais de medicina, a gente não tem nenhuma outra estrutura de avaliação desses processos. Então, o indivíduo é livre para fazer o que ele acha que deve fazer. Não sabe fazer uma leitura de um texto, é muito grave isso. Mas tem esse grupo que insiste, a maioria, inclusive, eu acho que o interesse é menos econômico e mais político, concreto. Alguns eu até vejo, porque acaba aparecendo na minha timeline, né? Porque como é assunto, o algoritmo me identifica como alguém interessado no assunto. E me manda essas coisas. Que é o que eu chamo de coisa tóxica. Às vezes eu começo a ler, eu vou até o 20º comentário, aí eu digo, mas penso comigo, por que você está lendo isso tudo, né? Perdendo teu tempo com isso. Uma parte é para entender a dinâmica. Né? Obviamente, eu também sou humano, então eu me irrito com essas coisas. Mas uma parte é para entender aonde, ou pelo menos para separar, aqueles que têm hesitação, né? Entender o que pensa alguém que tem dúvida. E é curioso, porque quando a pessoa tem dúvida e manda a pergunta, ela não tem resposta. Daí o interesse de eu ir até o 20º, né? Porque você podia perguntar, pô, mas você leu até o 3º, por que você vai até o 20º? E a maioria que está falando ali, aí você vê pelos ícones que acompanham o nome. Quando não é robô, obviamente, porque esse é outro negócio. E aí eu descobri que isso também monetiza, né? Quanto mais você fala, grita na rede, mais isso monetiza. Porque tem repercussão, tem engajamento, uns falam, outros falam, um afirma, outro critica, outro rebate, isso tudo gera dinheiro. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.